Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Agradeço a presença de todos os que estão aqui encarnados e agradeço a presença de todos nossos irmãos também desencarnados que estão aqui, que estarão aqui nos intuindo, nos ajudando e também assistindo essa palestra, que ela é importante não só para nós encarnados, como para os desencarnados também, que todos fazemos parte desse mesmo universo. Esse assunto é um assunto, como todos, né? Bastante longo, digamos assim, bastante complexo. Tal que eu comecei uma palestra numa linha, depois, na cada encarnação, tem que começar a aprender a ouvir o nosso mentor, né? Aí eu fui numa linha que eu estava gostando, mas depois eu acabei guardando aquela palestra e acabei fazendo uma outra totalmente nova, que veio ideias totalmente diferentes. Então nós vamos falar de coisas aqui hoje que talvez não seja tão comum da gente ouvir, e quem ouviu, para repensar que nós temos um universo de informações. Né? O Kardec deu a base. Né? Ele não criou religião. Né? A gente ouve muitos irmãos falando, eu sou kardecista, mas eu não sei o que é ser kardecista, porque Kardec não criou nenhuma religião com o nome de kardecismo. Ele codificou o espiritismo e deu as explicações que até então nós não tínhamos, né, para uma compreensão. E isso existe, isso vale para todas as religiões, porque o espiritismo está presente em tudo, no catolicismo, no protestantismo, no budismo, certo? E aí vai, né? Ele está presente em todas as religiões. Então, nós vamos falar de coisas bastante interessantes, né? Vamos lá, não vou perder muito tempo, porque a palestra, mesmo eu enxugando, eu fui fazendo, quando eu vi, estava com 70 slides. Aí eu falei, não, tem muito. Aí fui reduzindo, cheguei em 46. Né? A Ana Maria já me olhou lá, entendeu? Então, vamos lá. É chegada a hora de uma transição mais profunda. Tudo no universo evolui e o nosso planeta também tem que evoluir. Mas tudo no universo são frequências, são energias, e toda energia vibra. Nada está parado. Né? Pelo menos no universo de base atômica que nós vivemos, que existem outros, mas no que nós vivemos, que é o de base átomo, né? Tudo vibra. Por mais sólido que possa parecer, um aço, por exemplo, existe uma vibração atômica, nada. Então o planeta Terra é vivo. Né? Tudo evolui. Mas nós que estamos aqui, quase 7 bilhões de seres encarnados, e mais um tanto de seres desencarnados, maior ainda, se fala em 14, em 15, em 20 bilhões, nós formamos essa frequência do planeta, né? E isso faz com que ele possa evoluir mais facilmente ou não. Então é chegado o momento de uma transição para que ele possa evoluir, porque lamentavelmente, a maior parte da população encarnada, pelo menos, está impedindo que o planeta evolua, por suas atitudes, pelos seus pensamentos. E é isso que nós vamos ver com mais clareza. Saiu um estudo há um tempo atrás, eu mandei, acho que até para o Júnior. Cadê o Júnior? Sumiu, tá aí. Não sei se eu mandei para você, acho que eu mandei para a Ana Maria. E isso, aqui no Brasil, praticamente... Acho que quase ninguém viu, mas eu sou um fuçador, e aí eu fui buscar tudo que foi publicado, pelo menos eu li dessa matéria. Aí eu coloquei bem resumidamente. Mas é uma matéria longa, e logicamente a maior parte desse estudo não foi divulgado. Com certeza a NASA deve ter enviado isso para os chefes de estados, para os presidentes e ministros, e etc., do mundo inteiro, para ter conhecimento da seriedade desse estudo. Tá? Então, muito resumidamente, é isso aqui. NASA prevê que o planeta está à beira do colapso. Setores como clima, energia elétrica, principalmente, né? Crescimento da população provocarão o fim da civilização. Essas são as palavras dos cientistas que participaram do estudo. Aí vamos falar, pô, mas então vai acabar a civilização? Não, não vai acabar. A espiritualidade
já avisa que não vai acabar. A NASA, que faz um estudo somente científico, não leva em conta a espiritualidade, que é uma pena, certo? Acha que pode até acabar, mas fiquem tranquilos que não irá acabar, certo? Ou nós ficaremos aqui, ou iremos para o planeta do ranger dos dentes, mas continuaremos, né? Não acabará a Terra. Assim como ocorreu com o Império Romano e vários outros impérios que eu cito aí, né? Esse é um título até de uma palestra que a gente pode fazer sobre ascensão e queda dos impérios. E a Terra caminha para a mesma coisa. Já não é a primeira vez, isso é cíclico, né? Aquilo vai para uma ascensão, domina e de repente cai o império e acaba, né? Então a Terra caminha para isso. Agora foi analisado como um todo. Porque tem um cientista-chefe aqui, que nós vamos ver já já, o que eles fizeram? Eles criaram modelos matemáticos para a ascensão e queda dos impérios, dos principais impérios. Estudaram aquilo, por que ele veio, ascendeu e ficou tanto tempo na ascensão e depois caiu, e criaram modelos matemáticos para isso. É possível criar modelo matemático para tudo, né? Eles criaram para isso. E jogaram em supercomputador isso. E foram colocando variáveis, né? E na melhor hipótese, eles chegaram à conclusão que em 40, 50 anos a Terra vai colapsar, vai entrar em colapso. Na melhor hipótese. Na melhor. Então, impérios como Roma, Mesopotâmia, entre tantos outros, espalharam-se por territórios imensos, criaram culturas sofisticadas e instituições complexas, que influenciaram cada aspecto do cotidiano de seus habitantes. Até séculos depois, e por diversas razões, não caíram todos os impérios por uma mesma razão, por diversas razões, sucumbirem. O planeta Terra segue o mesmo caminho. Está a um salto do abismo, segundo um estudo divulgado pela NASA. Recente agora, isso aí acho que tem 2, 3 meses atrás no máximo. As raízes do colapso são o crescimento da população e as mudanças climáticas, principalmente isso. As mudanças climáticas têm tudo a ver com o que o maior predador, que é o homem, está fazendo com o planeta. Desmatando, assoreando rios, poluindo e etc. e tal, e vai. A Terra é um ser vivo, né? Chega uma hora que ela tem que se arrumar. Ela não suporta mais tanto maltrato. É como nós, a Terra. Nós somos um ser vivo e tem um limite. A Terra também tem um limite dela. Ela não suporta tudo como se acha. Não, a Terra está aí, eu faço o que eu quiser, ela não fala nada. Não, ela fala assim. Ela é um ser vivo, né? Vamos lá. O estudo foi baseado em um modelo desenvolvido por um matemático da Universidade de Maryland. O nome dele é Safa Moteshari. Certo? Esse foi o cara que chefiou essa equipe e estudou isso agora e foi divulgado agora dias atrás, né? Analisou ciências ambientais e sociais e concluiu que a modernidade não vai livrar o homem do caos. Segundo ele, o processo de ascensão e colapso é, na verdade, um ciclo recorrente encontrado em toda a história. Tivemos N impérios que tiveram ascensão e a queda. Isso é um ciclo recorrente, né? A queda do Império Romano, não ouvi mais falar do Império Romano, mas teve tantos, eu citei alguns aqui. E também, entre outros, impérios Han, certo? Maurya, Gupta, e aí por aí vai, certo? São vários. Assim como tantos impérios mesopotâmios são testemunhos do fato que civilizações baseadas em uma cultura avançada, não é que eles caíram porque não tinham cultura avançada, não. Tinham cultura avançada. Sofisticada, complexa e criativa, também podem ser frágeis e inconstantes. Escreveu em seu estudo financiado pelo Goddard Space Flight Center da NASA. Quer dizer, então, por que eu começo com esse estudo? Eu pensei inicialmente só fazer uma palestra sobre esse estudo. Mas, não, me veio a intuição que eu tinha que colocar coisas espirituais. Não podia ficar só na ciência. A ciência, ela só comprova
que a espiritualidade fala há muito tempo. Há muito tempo. E nós não ouvimos. Então a ciência só faz isso. Só comprova aquilo que nós não queremos ouvir. Então por isso que eu mudei totalmente a palestra, dei só uma pincelada nisso. Os ciclos se repetem e nós continuamos não querendo ouvir. Passamos por cima. E o pior é que mesmo quem participa, como eu, como vocês, que participam de uma casa espírita, que lemos o kardecismo e outros livros, certo? Fazemos muito menos do que poderíamos fazer. Isso é o grande problema. Nós realmente não damos a importância que deveria ser dado. Então, eu citei aqui, nós vamos ver, várias literaturas que já falam sobre isso. Né? E acho que a mais conhecida talvez seja o próprio Apocalipse, psicografado, profetizado pelo João Evangelista. Todas elas falam que vai acontecer alguma coisa num certo momento, mas a gente não sabia quando e não sabíamos de que forma. Será que seria a Terceira Guerra Mundial? Aí outro dia os Estados Unidos começou lá a ter um probleminha lá com a Rússia, por causa da Croácia, etc. e tal, mas vimos que partiram para um outro tipo de entendimento, né? Quer dizer, os Estados Unidos se uniu lá com a União Europeia e estão lá fazendo todo tipo de sanções econômicas e não partiram para a guerra, então não é por aí. Um tsunami, mas um tsunami não vai destruir 2/3 da população, por exemplo. Então, de que forma? Mas como Deus, que é o próprio universo, é sábio, isso será feito pela própria mão do homem. O próprio homem, falando no popular, está cavando sua sepultura onde ele irá deitar. É assim que funciona. Não vai vir um castigo divino, não vai vir invasores extraterrestres que a gente vê em filme, não vai acontecer nada disso. Simplesmente o planeta vai colapsar pelo mau uso e aí a população vai sucumbir, vai morrer de fome, vai morrer por uma série de fatores que nós mesmos estamos provocando. É muito simples. Para a espiritualidade é. Motshahei lista os ingredientes para o fim do mundo. Isso para a ciência, né? Mas para a espiritualidade, não vai ser o fim do mundo agora. Vai sobrar aí na gente. O colapso pode vir da falta de controle dos aspectos básicos que regem uma civilização, como a população, o clima, estados das culturas agrícolas, disponibilidade de água e energia. O Observatório da NASA já constatou diversas vezes a multiplicação de eventos climáticos extremos, como o frio intenso no último inverno agora na América do Norte e o calor que nos últimos meses afligiu a Austrália e a América do Sul, e nós fomos também vítimas disso. Aqui em São Paulo deu 37, 38 graus na sombra, coisa que não se via. Não choveu, falta d'água, as represas secando e por aí vai. Estão bombeando água do fundo já. Né? Seus estragos paralisam setores vitais para o funcionamento de uma sociedade. A economia também desempenha um papel importante. Quanto maior a diferença entre ricos e pobres, ou seja, concentração de dinheiro na mão de poucos, e isso está ocorrendo cada vez mais no nosso planeta, né? Eu li há pouco tempo uma reportagem, não me lembro se são os 20, não me lembro o número exato, mas os 20 maiores milionários do mundo têm a quantidade de dinheiro que todo o resto dos 7 bilhões tem. Então, existe uma desigualdade aí que as multinacionais cada vez se alinhando mais. Quando você pensa que tem 20 empresas, é só nome de fachada, é todo do mesmo grupo, é tudo dos mesmos donos. Então, o mundo caminha para isso.
Quanto maior a diferença, maiores as chances de um desastre. Quanto mais concentração de dinheiro e a população passando necessidade, maiores os riscos de um desastre. Segundo a pesquisa, a desigualdade entre as classes sociais pauta o fim dos impérios há mais de 5.000 anos. Quer dizer, o homem não aprendeu ainda. Ele não se preocupou por olhar o que vem acontecendo já. 5.000, mas muito mais antigo isso. Ele nunca se preocupou. Ele acha que agora não vai acontecer. Sempre assim, não. Acontece com o meu vizinho, mas comigo não acontece. Né? Chegaram a colocar em São Paulo, numa época, carros batidos, punham assim, em local de destaque para a turma ver, para evitar correr. Mas a turma olhava e falava, não, mas isso aí acontece, o cara não dirige bem, eu dirijo bem, comigo não vai acontecer. Aí corria, batia na outra esquina, aí ele via que com ele também acontecia. Certo? Então, nós sempre achamos que conosco não será diferente. Com o desenvolvimento tecnológico, a agricultura e a indústria registraram um aumento de produtividade nos últimos 200 anos, a era da indústria. Ao mesmo tempo, porém, contribuíram para que a demanda crescesse de um modo quase incessante. Pelo menos no capitalismo. E hoje praticamente só tem capitalismo, né? Até a China hoje, embora seja comunista, mas age como se fosse capitalista. Né? Consumo lá. Tanto que é o primeiro país em venda de carro no mundo hoje é a China. Olha, quem diria, hein? Tem uns tempos atrás, tu mandava de bicicleta e de roupa cinza. Hoje é o país que mais se consome carro no mundo. Depois vem Estados Unidos, Japão e Brasil. Então, vê como as coisas mudam, né? Então, o que acontece? O consumo hoje está realmente fora de controle. Nós hoje vivemos para consumir. Consumir aquilo que precisamos e consumir a maioria das coisas que consumimos que não precisamos. Nós não compramos porque precisamos, compramos porque queremos. Então uma coisa é eu preciso ou eu quero. Aí eu quero. Quando você compra porque quer, provavelmente aquilo vai ser inútil. Ou vai usar uma vez e vai encostar. Quando você precisa, vai ser meio inútil, porque geralmente não se precisa tanto. Né? Então, quer dizer, o consumo hoje, o planeta começa a não dar conta de suprir tanto consumo. Quase 1/3 da alimentação é perdida e por aí vai. Quer dizer, é um descontrole total. E nós ficamos escravos disso. Hoje nós trabalhamos cada vez mais, cada vez com uma pressão maior para ganharmos, cada vez mais com depressão e as doenças aí, podemos dizer, de transtornos mentais, aflorando cada vez mais. Estamos endividados, só pagando conta. Nós pagamos, chega no final do mês, ou estamos a zero ou estamos devendo. Aí temos que trabalhar mais, arrumar outro emprego, fazer mais alguma coisa para ganhar mais. Mas no que eu ganho mais, eu não me contento só em pagar o que eu estou devendo. Eu tenho que comprar mais. E isso é um ciclo vicioso e não para. E o planeta não suporta. Hoje, se todos adotassem o estilo de vida dos americanos, que é o maior país consumista do mundo, acho que todo mundo sabe disso, seriam necessários 5 planetas Terra. 5. Se os 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta tivessem aquele grau de consumo que tem os americanos, nós precisaríamos de 5 terras para suprir as necessidades da população. Isso eu estou falando de estudo científico. Eu não estou nada de espiritualidade até agora, e nem de axiologia. São estudos científicos comprovados. É por aí que vai colapsar a coisa. Né? Por isso, segundo Motshahei, que é o chefe da equipe que fez esse estudo aí, achamos difícil, ele comentou, e a equipe, achamos difícil evitar o colapso. Ele acha que é muito pouco provável. Pode ser que algumas coisinhas sejam feitas, que em vez de 40 vai para 50 ou vai para 60, mas que vai vir o colapso. Não tem como fugir. Não tem como fugir como a coisa caminha.
A pesquisa da NASA, no entanto, ressalta que o fim da civilização, que eu coloquei a palavra deles, não quis mudar, volto a dizer que a espiritualidade não vai ser o fim, né? Mas eles dizem que vai ser o fim. Ainda pode ser evitado, desde que ela passe por grandes modificações. Isso vai acontecer? Não. Não. A grande maioria dos dirigentes, etc. e tal, vai pegar esse estudo e simplesmente vai engavetar. A população não vai nem tomar conhecimento. Muitos estão tomando conhecimento agora porque eu trouxe aqui. Também não sabiam desse estudo, porque não houve interesse nenhum de divulgação. Os poucos jornais soltaram isso, soltaram uma pequena notinha que ninguém olha. Olhar lá no futebol, olhar lá na Valesca Popozuda, no beijinho no ombro, coisa e tal. Mas que a Terra vai colapsar, isso não interessa. Né? Então, veja que esses dirigentes estão preocupados em poder, em roubar, em ficar aparentemente bem. Porque não é bom ficar bem, não é esse o caminho para ficar bem, mas em ficar aparentemente bem. Certo? A China, que muitas vezes mostra na televisão, passa semanas, cidades grandes, que os caras tudo de máscara, não enxerga a 2 metros de tanta poluição, o governo lá vai falar, não, nós vamos diminuir a produção e tal. Nunca. Eles falam, eu tenho que alimentar 2 bilhões de pessoas. Deixa poluir. Nos Estados Unidos, que é um grande poluidor também, eles vão também frear a economia deles? De jeito nenhum, é o país mais consumista. Deixa poluir. Então, o que vai ser feito para evitar isso? Nada, ou quase nada. Se precisaria de uma mudança radical de todos os países, os principais poluidores, para que houvesse alguma chance. Sabe quando vai acontecer isso? Aqui não vai acontecer. Não pode ficar certo que a Terra vai colapsar. Isso é certeza absoluta, que já vem sendo prevista pela espiritualidade, que nós vamos abordar há milênios. Então ninguém escreveu isso, todos escreveram isso, porque simplesmente acharam que ia acontecer. Eles escreveram porque eles sabiam que ia acontecer. E agora o momento está muito próximo, batendo na nossa porta. A pesquisa da NASA, no entanto, bom, aqui eu já li, tal, grandes modificações. As principais são controlar a taxa de crescimento populacional, diminuir a dependência por recursos naturais. Além disso, esses bens deveriam ser distribuídos de modo mais igualitário. Sabe quando o rico vai concordar e falar assim, não, eu quero que o meu dinheiro seja distribuído para o povo? Não é nunca. Ele vai falar, não, pega o povo, vira de ponta cabeça e toma o resto que tem. É isso que eu quero. E deixam eles que se explodam. Né? Então, esse igualitário aqui esquece. No documento, a agência lida mais com análises teóricas. Outros estudos mostram como crises no clima ou em setores como o energético pode criar uma convulsão social. Não tenho ideia que aqui está resolver o problema da água aqui na Cantareira, tal, que eu moro no Tatuapé, é a Cantareira, que se chama Cantareira. Resolveu, nós temos uma Copa do Mundo agora, que começa daqui a alguns dias, e tem uma eleição esse ano. Então eles vão tirar água, mesmo que for da China. Não vai faltar água até eleição, não vai ter problema de energia elétrica. Mas aqui no Brasil, estou falando, a energia elétrica está péssimo, está quase colapsando. Água está aí, esse ano não choveu praticamente no Brasil inteiro. Né? E isso afeta na energia elétrica e no consumo de água. O combustível está sendo mantido com esses preços que eu já não acho barato, mas já está mantido ficticiamente pelo governo do PT. Passando a eleição, energia elétrica vai disparar o preço, vai faltar água, porque ou chove muito, ou vai faltar água, e combustível vai subir e a coisa vai ficar muito pior do que já está. Então isso está sendo mantido só a nível de maquiagem. Não é que o PT é bonzinho, não existe governo bonzinho. Não é só o PT, qualquer um que entrar lá não tem bonzinho. É bonzinho para o bolso deles. Eles não se preocupam com ninguém, a não ser com eles e com os companheiros. Eu, como não sou companheiro, então estou fora da roda. Ignorância sobre o clima. Outra pesquisa divulgada, isso aqui é uma outra pesquisa paralela, então são várias pesquisas. Eu peguei essa aqui também, muito rapidamente, divulgada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, faz uma espécie de cartilha para os principais debates sobre as mudanças climáticas.
Professor na Universidade da Califórnia, Mário Molina, vencedor do Nobel por ter descoberto a camada de ozônio, destaca que devido à emissão de carbono, poluição, né? Carros, chaminés e etc. e tal, o clima é hoje mais imprevisível que há milhões de anos atrás. Então, com todo o avanço aí nas previsões meteorológicas, hoje, por uma pessoa renomada que ganhou o Nobel, que descobriu a camada de ozônio, ele fala, ele e a equipe dele, hoje o clima é mais imprevisível do que há milhões de anos atrás. Ninguém sabe o que vai acontecer. É uma incógnita. O homem conseguiu deixar uma bagunça total. Ninguém sabe se vai voltar a chover, se daqui a pouquinho chove demais, daqui a pouquinho não chove, daqui a pouquinho dá muito frio, daqui a pouquinho dá muito calor, e a coisa assim vai degringolando, porque nós dependemos de comida. E a comida, se chove muito, tem problema. Se não chove, tem problema. E aí vai. E aí vai. Então, tá aí o alerta do Mário Molina aí. Molina alerta que os gases estufa ficarão na atmosfera por mais de uma geração. Quer dizer, se parasse de emitir hoje, ainda ficaria uma geração, 80 anos, tá, mais ou menos, para normalizar. Se parasse de emitir hoje. Vai parar de emitir hoje? Não. Então tem como resolver? Não. Cada dia aumenta mais. Cada dia se vende não sei quantos milhões de carros no mundo e tal, e quer dizer, só para entender o negócio aqui. E que, por isso, é preciso tomar ações urgentes para reduzir a emissão de gases de estufas. Está sendo tomado? Não. Quando os dirigentes aí, americanos e tal, se reúnem, cada um puxa a brasa para sua sardinha e não tem brasa para todo mundo. Falta até brasa, porque eu não posso parar minha economia. Os Estados Unidos até teve uma crise, está saindo. Né? A China, não, estou controlando minha população, não posso parar minha economia. O outro não pode, outro não pode, outro não pode. Confraternizo, uísque, até logo, obrigado, ano que vem nos encontramos, passe bem e tal. E tudo continua na mesma e nada muda. E a população não sabe, não tem nem consciência disso, e tudo vai caminhando. Mesmo rodeado por fenômenos rigorosos, como nevascas e furacões, estamos falando dos Estados Unidos, que é um país que tem um nível sociocultural bom. Apenas 42% dos americanos acreditavam em 2013, não estou falando em 1900, não, 2013, o ano passado, a população americana, apenas 42%, acreditava que a maioria dos cientistas estava convencido do aquecimento global. Quer dizer, eles não acreditavam. Não, os cientistas estão enganados. Efeito global, aquecimento global, não, imagina, isso aí não existe. Povo americano, 42% não acredita. Se for no Brasil, vai chegar aos 80% também não acreditam, não sabe nem o que é isso. O relatório conclui que Molina ressalta que 97% da comunidade científica está certa da influência do homem como o maior predador que já existiu. Ele literalmente destrói o planeta. Literalmente destrói o planeta. O relatório conclui que faltam informações básicas para a sociedade, que não sabe o que está acontecendo, entender como é grave o momento atual. Eu só peguei uma pincelada desses dois estudos. Para cada estudo desse, a gente poderia fazer 10 palestras. Porque os estudos são profundos, são longos, são estudos de mais de 1000 páginas, certo? Com dados científicos, com simulações em supercomputadores. O negócio é muito sério. Mas, a Copa do Brasil, do mundo está aí. Vamos ver o Neymar jogar bola, vamos comer churrasco, vamos matar a vaca. A vaca não, é o boi que morre, né? Nem sei porque eu não como carne. Vamos tomar caipirinha, vamos ouvir a Valesca Popozuda. Tudo bem, isso aqui não tem problema. Mais nova filósofa. Mas aquele professor fez tirando uma. Fez para tirar uma, né? A grande pensadora. E ela acreditou. Como ela é grande pensadora, ela acreditou. Que ela é uma grande pensadora, realmente, né? Que a música beijinho no ombro. Né? Realmente é melhor para o planeta do ranger dos dentes mesmo. Né? Vamos lá, eu citei alguns livros aqui
que como nós dizemos que somos espíritas, nós temos que ter lido pelo menos boa parte deles. E quem leu, se não prestou atenção, está lá. Tá? Livro dos Espíritos, escrito em 1857. Certo? Ele fala sobre sinal dos tempos e o exílio. No Livro dos Médiuns, 1861, faz tempo que foram editados, hein? Então deu tempo de a gente ler já. Não foi editado ontem. Fala sobre transição. O Evangelho segundo o Espiritismo, transição. O céu e o inferno, punições e transição. A Gênese fala de transição, sinais dos tempos, exílio, progressão dos mundos, sinais, novos tempos são chegados, as novas gerações regenerados, predisposição para o bem. E obras póstumas, transição, renovação e regeneração da humanidade. Então esses assuntos que eu vou falar não são novos. E muito antes do Kardec falar tal, certo? Isso aí já vem de quando, certo? Começou os habitantes na Terra. Que não existia o papel, não existia nada, certo? Mas com certeza já se falava nisso. Tá? Então, quem se diz aí kardecista, tem que ler isso aí e está lá nos livros. Vamos falar de outros livros espíritas? Opa, está aqui. O Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier, 1939. Fala de transição, lutas renovadoras, tempo de reajustamento, corações endurecidos e o exílio. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz Chico Xavier, né? Psicografado. Renovação consciencial, desintegradores elétricos, exilados de capela, Edgar Armand, 1951. A passagem do milênio. Memórias de um suicida, Camilo Cândido Botelho e Ivone Pereira, 55, ano que eu nasci, 55. Estou velho já, hein? Rigorosa seleção e o parto de valores, os incorrigíveis, socialismo materno. O espírito... Perdão. O espírito fraterno, isso. O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Aborda praticamente o livro inteiro desses assuntos. Evolução para o terceiro milênio, Carlos Toledo Rizzini, 77. Renovação mental, Última Chamada e o Degredo. Pedagogia Espírita, de Herculano Pires, também aborda praticamente só isso. E o último que eu coloquei, Entre Verdades e Sorrisos, de Newton Barros, de 91, livro até novo. Fala de emigração, família e força moral. Aí poderia colocar mais 2.000 obras que falam sobre isso. Então, será que todo esse povo, toda essa espiritualidade, todos se enganaram? Colocaram esses assuntos aí porque tiveram um sonho de uma noite de verão? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eles não perderiam o tempo deles. Se nós perdemos o nosso, é uma outra história. Mas eles não perderiam o tempo deles colocando isso em todas essas obras, pelo menos a primeira parte lá, super conhecidas e todo espírita, certo? Para nada. Para simplesmente alertar uma coisa que não vai acontecer. Uma historinha, um conto de fadas. Não. Coisa séria, meus irmãos. Comprovada agora pela ciência. E o Espiritismo já fala isso há muito tempo. Só esses livros falam isso? Não. Exilados do terceiro milênio. Não sei se dá para enxergar essa foto aqui, achei muito fantástica. Essa parte aqui somos nós, ó. Entendeu? E depois nascendo a nova geração. Nós tudo. Né? Maioria, pelo menos. Né? A marca dos exilados. Aqueles que... Isso aí é bíblico, né? Aqueles que estiverem à direita do Cristo continuarão reencarnando na Terra. Os que ficarem à esquerda serão exilados para outro planeta de ordem inferior, onde recomeçarão a sua nova caminhada evolutiva. Ninguém não vai deixar de ter chance. Só que não mais aqui. Não pode mais impedir a evolução do planeta. Tem que ir para um outro local, começar de novo. Vai ter a nova chance de reaprender. E quantas vezes for necessária. É nós que escolhemos. Certo? Destino não existe. Nós que escolhemos o nosso destino através dos nossos pensamentos, atitudes, palavras e obras. Aqueles que tiveram a sua última chance de reencarnação e não mudaram a sua
faixa de vibração, a frequência com que você vibra. Se você tem pensamentos, palavras, obras boas, você vibra numa frequência boa. Se não, não vibra numa frequência boa. Devem aguardar o translado para o planeta exílio. Neste momento, não irá adiantar pedir perdão ao Senhor. Não adianta pôr milho, ajoelhar no milho agora. Oh, meu Deus, não, me ajude, puxa a vida, tá. Já foi. Né? Você vai ter tua nova chance, muito tempo para essa nova chance. Vai para um planeta, começar da idade da pedra lascada, tá? De novo, vai ser comido várias vezes por animais, outros que vão te matar, você vai matar os outros, e vai voltar toda aquela história. Talvez a gente aprenda nessa próxima chance. Eu espero que eu fique por aqui, né? Mas a gente vai aprender, todo mundo vai ter chance. Né? Deus é muito paciente, Jesus muito paciente, então não tem problema. Né? Todos teremos várias chances na vida, é só nós queremos. Né? Não adianta pedir perdão ao Senhor e lamentar não ter ouvido os ensinamentos de luz que as religiões ensinam em todo mundo. Todas as religiões não tem aquela melhor ou pior, depende da vibração que nos encontramos e nós vamos estar naquela religião naquele momento. E todas com palavras diferentes ensinam, dão ensinamentos de luz e etc. E tal. Todas elas ensinam isso de uma forma ou de outra. No livro do Apocalipse, eu acho que todo espírita também tem que ler a Bíblia, no mínimo uma vez. Certo? Eu já li acho que 2 ou 3. Tem que ler. Desde o Velho Testamento, que é um livro de história. O Velho Testamento é um livro de história. Vai contar a história dos povos, tal, como é que era. Só que hoje nós compreendemos, o Kardec explicou isso. Lá tinha os profetas. Como é que são chamados os profetas hoje, pela luz do espiritismo atual? Médiuns. Certo? Os profetas são os médiuns. Como eles não tinham conhecimento lá, os profetas falavam com Deus. Mas como é que você fala com Deus? Deus é a energia criadora, ele não é uma pessoa, ele é o todo de tudo. Então falavam com quem esses profetas, esses médiuns? Com equipes espirituais, com um espírito que vinha lá falar com ele, e como não tinha conhecimento, olha, eu sou Deus, entendeu? Mas a gente sabe que não é Deus, né? Os fenômenos que acontecem hoje aconteciam lá desde o começo do mundo. Então, no livro do Apocalipse, profetizado por João Evangelista, nos fala sobre o número da besta. O número da besta qual que é? Tem até uma música que eu gosto muito do Iron Maiden, hein? 666, The Number of the Beast. Gosto muito dessa música, que eu sou roqueiro e eu gosto dessa música. Né? Então não dá para esquecer esse número. Está aqui na mão, aqui, ó. Olha lá. 666, a marca da besta. Né? Ah, mas está escrito? Não, a gente não vê, né? Mas a espiritualidade vê. A marca da besta. Na testa e na mão daqueles que serão levados para o exílio. Então quem vai ser levado para o exílio já está marcado que nem gado. Oh, nossa, mas a gente não marca o gado, a gente tem dó de marcar o gado, só que a gente marca o gado fisicamente. Te queimo, coitadinho e tal. Aí uma marquinha com 3 números 6, eu estou me importando? Só porque eu estou aqui na minha testa e na minha mão? Espero que não esteja, mas se tiver. Não estou sentindo nada, não senti dor nenhuma. E até números simpáticos, né? 666. Tudo bem. Mas já estão marcados quem será levado, não adianta. Por isso que não adianta pedir perdão, ajoelhar no milho, agora querer ser o bom samaritano. Nós já tivemos a chance. Quem perdeu, perdeu. Vai ter nova. E quem aproveitou, vai caminhar e vai seguir por aqui. Mesmo que Jesus queira reencarnar, veja bem isso, hein? Mesmo que Jesus queira reencarnar algum irmão nestas condições, que esteja marcado para ir para o exílio, ele não o faria. Porque ele não pode fazer? Não, ele pode fazer. Ele tem poder para isso. Só que ele não faria evitando contrariar as sábias leis que regem a vida no universo. Quem criou essas leis que regem a vida no universo? Deus, o Criador de tudo. Então Jesus, como é um filho de Deus como nós, ele não vai desafiar o Pai, porque ele tem conhecimento e jamais ele faria isso. Então mesmo que ele quisesse, por compaixão, puxa, aquele lá eu gostaria de reencarnar. Não vou reencarnar porque ele já está marcado, ele vai para o exílio, uma hora ele vai aprender. Correto?
Então nem Jesus vai intervir nessa hora, porque ele já ajudou demais com as equipes dele e tal. Nós vamos ver como é que a coisa funciona. Para onde estão indo esses espíritos? Isso é muito interessante. Certo? A base principal é na fase, segundo dito pela espiritualidade, eu acho que tem muita lógica isso. Enquanto a Terra gira num movimento para o Sol, que tirando os polos, como ela é redonda, tirando os polos que são mais frios, ela gira assim e pega Sol em todo o resto, inclusive nos polos, pouco, mas pega, certo? A Lua, ela gira nesse sentido para o Sol, então ela tem uma face sempre virada para o Sol e uma face sempre escura. Ela não tem um movimento da Terra, ela é um movimento diferente o da Lua. Né? Isso aqui é uma foto da própria Lua, da face escura da Lua. Né? Então, olha lá, Lua, base intermediária para o expurgo. A face oculta da Lua é utilizada como localização estratégica para reuniões de futuros degredados. Quando a Terra estiver sob a influência do corpo celeste que está se aproximando, a ciência já comprovou isso também, nós vamos ver já já, tá? Que será o meio de transporte de milhões de seres exilados, a Lua será, em virtude da sua localização próxima da Terra, né, mais facilmente incluída no raio de ação magnética desse astro intruso, que tem vários nomes que nós iremos ver. Aí vai falar assim, pô, peraí, mas a Terra é bem maior que a Lua. Como é que vai levar 2/3 da população lá? Não vai caber. Peraí, não é assim que funciona. Estamos falando em termos de energia. Né? O corpo do Ademir, que pesa 82 quilos, se tirarmos todos os espaços entre os átomos intermoleculares, interatômicos, fica do tamanho de uma cabeça de alfinete. É essa energia espiritual que está sendo levada para lá. Não vai levar o Ademir assim, tá bonito, assim, desse jeito, entendeu? Certo? Vegetariano, corintiano, não, vai ser a energia da Ademir. Aquele tamanho da cabeça de agulha, então cabe todo mundo lá e sobra espaço aí. Pode ficar sossegado. Por mais fortinho que seja, cabe lá. Vai ficar tranquilo lá esperando a próxima etapa. E já tem muitos lá, hein? Já tem muitos. Já faz tempo que já está sendo levado. Certo? Aqueles piores já não encarnaram aqui, mesmo que já desencarnaram há 20, 50, 100 anos, tal, 500 anos. Mas todo esse tempo é longo para nós, mas pelo tempo universal é totalmente diferente. Isso não é nada. Já estão esperando lá, já não encarnam mais aqui. Já estão lá aguardando o que vai acontecer. Vamos lá. Sistema solar, é que isso aqui não pega na tela, olha lá. Tá ali. Existe um planeta conhecido como Nibiru, planeta X e outros nomes, que ele tem uma órbita, que isso a NASA e os laboratórios já concluíram. Está chegando um planeta que vai passar muito próximo da Terra. Não vai chocar com a Terra, ele vai passar próximo à Terra, esse planeta. É um planeta primitivo. Como a Terra foi há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Né? Aqui tem uma outra foto, mostra o Sol, a Terra, lá, Earth, Terra, e a órbita no Nibiru, lá. Vai passar muito próximo. Vai ser visível ele, vai ser visível e vai acontecer nesses próximos 40 anos aproximadamente, tal, ele vai estar passando. Como se fosse um cometa, não vai ter choque, nada, mas ele vai passar próximo. Tá? Isso aí a ciência já sabe e também não divulga para a população para não amedrontar o povo. A NASA, como, logicamente, os organismos científicos russos e de outros países, sabe de muita coisa que não é divulgado para o povo, para não criar um pânico na população, porque a população não entende isso. Acha que já é aquele que acredita só nessa vida, isso que é o problema. Então eu vou morrer. Não existe a morte, né? Existe a passagem para um outro estágio. Se entendermos assim é uma coisa, se entendermos que vamos morrer, é complicado. Vamos lá. Então esse planeta primitivo, a Terra azulzinha, tá? Esse planeta primitivo vai passar próximo. Próximo não é 2 km, 5 km, é uma quantidade, certo? Mas como ele é grande, ele é maior que a Terra, ele vai ser visível. Né?
Provavelmente eu não esteja mais aqui, né? Estou com 59, mais 50 para frente, 109 dificilmente, né? Muitos da minha faixa de idade não veremos por aqui, veremos por outro ângulo. Mas os mais jovens ainda poderão pegar essa fase aí. Ele é conhecido, a passagem do planeta X pela Terra. Ele é conhecido como planeta X, planeta intruso, Dóton, absinto, que não é a bebida aqui, Nibiru e assim vai. Certo? E até outros nomes é dado em algumas literaturas aí, mas é o mesmo planeta, é o mesmo astro. Planeta intruso, conforme revelações das mais diversas procedências, vem se aproximando do sistema solar um planeta primitivo, devendo atrair para a sua crosta 2/3 da população terráquea. De encarnados? Não, de desencarnados, que estarão praticamente todos ali na face oculta da Lua, tal, já prontos para ir para esse planeta. Ele vai seguir, e aí o pessoal vai começar a cultivar o planeta, dar vida para esse planeta, que é um planeta que não tem habitação ainda. Então vai pegar esses nossos irmãos bondosos, tudo bonzinhos, que aguardam a sua oportunidade para colonizar o planeta. Tá bem esse planeta, hein? As grandes diferenças evolutivas entre os habitantes de nossa população é aquilo que eu falei no início. Hoje existem grandes diferenças evolutivas. Não é que é o mais rico e o mais pobre, não. O mais pobre pode ter muito mais evolução espiritual, moral, do que o rico. Certo? É isso que nós estamos falando. De evolução moral, espiritual e etc. Não de dinheiro. Tá? Então, as grandes diferenças evolutivas entre os habitantes da nossa população aqui da Terra dificultam o progresso espiritual do planeta. Estão impedindo que o planeta continue a evoluir. Por isso que precisa dessa ação. Precisa tirar esse povo que tem energia ruim, para que fique aqui só os que têm energia, não vou dizer boa ainda, mas uma energia já bem melhor do que a média. Né? Assim, já nas primeiras décadas do século XXI, e a NASA diz 40, 50 anos no estudo lá, as primeiras décadas, né? A nossa humanidade está em processo de total renovação. Graças a Deus. Né? Porque assim como está difícil. Vamos lá. Muda. Aqui eu já passei. Comprovação científica. Pesquisadores americanos em 1983, certo? Quando descobriram isso, deram o seu trabalho de submeter centenas de pessoas das mais diferentes procedências a testes de progressão. Muita gente ouviu falar em regressão, mas existe a progressão também. Para quem conhece, estudou essas técnicas, faz regressão e faz progressão. E aqui eles usaram a técnica da progressão. De memória de como seria a vida desses 2.500 que eles pegaram na época, mais ou menos, entre 2100 e 2.500, aqui na Terra, progredindo eles. Após experiências com mais de 2.500 pessoas, chegaram a uma surpreendente conclusão. Muitas dessas pessoas viram no futuro quadros de desolação, vazio e silêncio em relação ao planeta Terra, comprovando que o colapso que a NASA agora estudou irá acontecer. Até 2100 já colapsou. Então essas pessoas foram submetidas à progressão e confirmaram esses quadros. Só que eles não sabiam desse estudo. Não foram influenciados, eles não sabiam de nada. Foram para a progressão e aí falavam e fechou o negócio. Então, né? Beleza. Desolação. Vazio, silêncio. A maioria, já 10, 20 anos depois, certo? De 83, reconheceram-se numa outra forma de vida. Quer dizer, muitos que participaram dessa experiência já se viram como desencarnados 10, 20 anos depois. De 83, quer dizer, entre 93 e 2003 já desencarnaram muitos desses 2.500. Já conseguiram ver até isso. Logicamente que as equipes depois não falaram, olha, pelo que você falou aí, você vai desencarnar rápido, né, meu irmão? Não falaram nada. Deixa pra lá. Para quem gosta de ler, eu acho que não tem em português ainda esse livro, tá? Mas se acha em PDF. Essa experiência deram origem ao livro Mastering of Future, quer dizer,
Os Sonhos de Futuro em Massa, de Chip Day Snow, foi publicado em 1989. É um livro que fala com detalhes como sucedeu, como procedeu esses estudos e essas experiências. Hoje eu fui incumbido aqui de trazer novidades. Essa palestra vai ficar copiada com o Beno. Eu acho que tem uma fonte de pesquisa grande aí para os dirigentes da casa aqui, para todos os irmãos. Tem muita coisa para se estudar aí. A humanidade vai conviver com os extraterrestres e os chamaremos de irmãos. Porque tudo que tem no universo são nossos irmãos. Os animais, os vegetais, os minerais, os hominais e outras formas que conheceremos. Só que eles chegarão em discos voadores, em espaçonaves? Não, isso aqui é só uma figura representativa. Né? Esses foguetes que constrói aqui, mal vai à Lua, mal vai aqui a planetinha aqui do lado, aqui Vênus, Marte e tal, e para por aí. Como é que nós teremos a comunicação com esses irmãos? Através dos portais. Portais. Todo mundo já ouviu falar em portais? Portais são elos de ligação que nós temos com outros planetas, com vários locais do universo. E através desses portais interdimensionais é que nós teremos acesso. Que eles virão para cá, nós iremos para lá tal. E não com foguetinho, com aeroplano, com asa. Isso aí não, né? Isso aí, esquece isso aí. Vamos lá. Outro assunto que eu nunca abordei aqui. Não sei quem já ouviu falar. Quem já ouviu falar, diga. Comando Estelar Ashtar-Sheran. Quem já ouviu falar nesse nome? Parece um palavrão, mas não é. Quem? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Já? Então, tem uma pessoa que leu. Os demais ainda não leram? Ana Maria já leu? Também é fuçadora e tal. Tá, vamos falar um pouco. Isso aqui não é primo do Gasparzinho, não, hein? São seres que tem por aí, que habitam outros planetas, são nossos irmãos. Tá? Vamos lá. Ashtar-Sheran. O comando Ashtar-Sheran refere-se a um comando extraplanetário de origem cósmica que atualmente está auxiliando o planeta Terra, que estamos precisando de muita ajuda mesmo, em questões relativas à evolução e limpeza planetária. O comando Ashtar é formado por seres de diversos planetas que voluntariamente aceitaram o chamado das forças de luz que permeiam o universo e unir-se a esse comando do bem. Desse modo, o comando Ashtar reúne seres de diferentes locais do universo que voluntariamente se uniram com o propósito de auxiliarem planetas que necessitam de um impulso maior para evoluírem, como é o caso do planeta Terra. Seus integrantes são de várias dimensões e formas, mas com o mesmo objetivo, através do amor, auxiliar outros planetas e seres. É um comando da luz, formado por seres intergalácticos que deixam seus planetas para, por amor, fazerem parte de missões que auxiliam os orbes necessitados de harmonia. Vamos vendo. Toda a energia do comando Ashtar fica sob a égide de um ser que se apresenta ao planeta Terra como comandante Ashtar-Sheran. Ashtar-Sheran manifesta em sua essência diretamente no princípio criador, manifestando-se desse modo totalmente uno com a energia criadora. Ele age sob as leis do Criador. Eles não estão reinventando a roda e nem fazendo nada que não tenha sido criado por aquele ser que nós chamamos de Deus. Eles agem estritamente dentro das leis universais. O comando Ashtar é, acima de tudo, o comando do amor crístico, que sempre age segundo as leis cósmicas, do amor, da justiça, da sabedoria e do poder. É a força maior da luz da fonte que percorre os universos, restabelecendo a harmonia nos planetas, desequilibrados como o nosso, mostrando o caminho da luz aos seres que estejam perdidos na escuridão
da ignorância moral, do egoísmo e da violência. É o que permeia o nosso planeta. Nós estamos perdidos na ignorância moral, cada vez mais. Certo? Hoje se prega o sexo, a droga, a bebida, ganhar dinheiro sem trabalhar, enganar o outro, certo? Egoísmo a toda prova, violência a toda prova. Exatamente o que eles vêm ajudar. Porque a Terra está cada vez pior nisso daí. Ashtar é ligado, por exemplo, aos pretos velhos da Umbanda, aos índios, que são os caboclos. Então, quando ele vai consultar lá com o preto velho, com o caboclo e tal, ele tem auxílio por trás desse comando Ashtar. Veja como tudo se interliga. Nada é isolado. Nós fazemos parte de um todo. Tudo é interligado. Segundo eles, existem 36 portais espalhados pela Terra. Ashtar cuida com... Esses são chefes, né? Desse comando. Miguel, Orion, Crion, cuidam desses portais. Há portais que são para a nossa evolução. Seres aqui do planeta Terra. A luz se expande. É por isso... E por isso conseguimos agora perceber as coisas ruins que acontecem no planeta, nos reinos animal, vegetal e mineral que não enxergávamos antes. Não é que aumentou, nós estamos conseguindo ver. Essas coisas ruins que estamos vendo agora, vêm desde o começo. Nós já viemos, né, exilados, já com o mal dentro de nós. Mas não tem o bem dentro de nós? Tem, certo? Eu não me lembro, se é da mitologia grega, tal, que eu li uma vez, que nós é como se fosse dois lobos dentro de nós. Quem já leu isso? Certo? Um bom e um ruim. Qual cresce mais? Aquele que eu alimento mais. Se eu alimentar mais o ruim, ele vai crescer bem mais do que o bom, esse lobo. Né? E nós temos alimentado só o lobo ruim. Eles têm crescido muito mais que o lobo bom. Certo? Eu não me lembro onde que eu li isso daí, de alguma mitologia para algum canto aí. Vamos lá. O planeta Terra é a mãe das criaturas que nele estão para a evolução. Procurem analisar o que se passa em suas vidas, em nossas vidas. Eles estão falando numa linguagem terceira pessoa, que é eles falando para nós. Tá? Procurem analisar as suas vidas e reconheçam o que é melhor para ter a vida superior. Nós temos que começar a criar essa consciência de que o caminho que nós estamos trilhando aqui na Terra, não vai levar a nada. O comando interage em todos os níveis do planeta, desde a sua malha protetora magnética, em volta do planeta, até cada detalhe espiritual. Não podemos impedir o livre-arbítrio do ser humano, mas podemos ajudar e evitar catástrofes. Os portais sofrem a vigilância permanente desse comando. Esses portais não estão abertos, a maioria não estão abertos ainda, não chegou o momento. Tá? E no futuro vão ajudar a evolução do planeta, pois chegará um dia em que será permitido o contato com outras civilizações que possam trazer contribuições compatíveis com a evolução terrestre. O que hoje lhes parece algo deslocado e perdido, nada mais é que um sistema para vocês em hibernação. Apenas está adormecido até chegar o momento em que se abrirão esses portais gradativamente. Os portais já estão aí. Nosso trabalho ocorre dentro do programa, isso eles falando, nosso trabalho é o trabalho deles, do Ashtar. Tá? Ocorre dentro do programa de amor do amado Mestre Jesus. Estamos há milênios cuidando, acolhendo e, quando possível, direcionando vocês. Somos nós. Nessa experiência de polaridade, fica cada vez mais claro que é possível haver noite e dia, a dualidade, sem necessariamente se digladiar entre o bem e o mal. É como uma coisa, né? Interliga tudo. Certo? Lembre-se que a cada segundo que passa, vocês estão fazendo suas escolhas. O pensamento é infinitamente mais poderoso do que imaginam, simplesmente porque altera o seu destino, o nosso destino. Então, aquilo, eu nasci com um destino traçado, não existe. Eu traço o meu destino, como? Com os meus pensamentos, palavras e obras.
Se eu tenho bons pensamentos, boas palavras e boas obras, eu terei um bom destino. Se eu tiver maus pensamentos, más palavras e obras ruins, eu terei um mau destino. Escolhido por mim, criado por mim. Não adianta eu culpar o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu amigo, o meu inimigo, o meu cachorro. Não. Isso é ledo engano. Nós traçamos o nosso destino. Nós assinamos a responsabilidade sobre a nossa vida e só nós somos responsáveis por ela. Mais ninguém. Vamos lá. Exemplificando. Vocês são frequências. Nós somos energia. Nós somos uma frequência. Cada um com a sua. A frequência é uma espécie de caminho. A frequência viaja. Ou estrada que vocês vão seguindo. Como vocês dizem, um pensamento leva ao outro. A gente vai ligando as coisas e vai formando um todo. Assim, com a base nos seus pensamentos, vocês vão fazendo suas escolhas dentro dos seus futuros prováveis. Não se assustem por vocês poderem escolher o seu futuro, como ele será. Afinal, vocês estão fazendo isso desde o começo. Sempre fizemos isso. Desde o nosso primeiro pensamento, quando nós fomos humanizados lá, milhões e milhões de anos, o nosso primeiro pensamento começou a traçar o nosso destino. Pois nisso não há nada de errado. Para lhes dar uma ideia de frequência e pensamento, pensem em ideias construtivas e felizes, que lhes levem a bons projetos para vocês em suas vidas. Nós devemos sempre ter pensamentos, como é dito no Espiritismo, edificantes. Vamos ter pensamentos bons, que construam, que edifiquem, e não pensamentos ruins de eu querer ter mais isso, de eu querer tomar do outro, de eu querer me vingar dele, fazer o mal. Esse não é o caminho, meus irmãos. O pensamento é a base de tudo. O que o mestre, aí o mestre é Jesus, tá? Quis dizer com orai e vigiai. Acreditamos que agora ficou mais fácil de entender. Todo mundo já ouviu falar em orai e vigiai, mas está mais fácil de entender o que ele quis dizer com orai e vigiai. As mudanças genéticas são importantíssimas, pois o planeta está mudando e todos precisam mudar também. Mas a sede de tudo ainda é o pensamento. Aliás, existem alguns dentre vocês que, graças a ações de mudanças nos pensamentos, isso não é só nessa encarnação, né? Já vem fazendo isso paulatinamente, tem conseguido progressos notáveis, embora estejamos falando de modestíssima minoria, lamentavelmente. Não é a maioria, é a minoria. Se não quiserem sofrer grandes mudanças, mudem antes que elas mudem vocês. Irão nos mudar, por bem ou não tão por bem. Ainda há tempo, estamos no apoio constante, isso a equipe do Astar Sheran, né? Está no apoio constante, tanto nos trabalhos da casa, como nos planos superiores do Pai. Nova geração. DNA. DNA é o nosso código genético. Né? É uma marca registrada, cada um tem o seu DNA, ninguém tem igual ao do outro. Eu tenho o meu, eu tenho o dele, como a íris, como a impressão digital, são marcas registradas. A alteração do DNA está sendo feita já. Pois sem ela, eles falam, vocês continuarão sendo o que são. É lógico, se não mudar o nosso DNA, nós não conseguimos acompanhar essa evolução. Precisa a necessidade que haja uma mudança do DNA. Sua ação mental, quer dizer, a nossa ação mental ainda é modesta para conseguir mudar o nosso próprio ser. Nós precisamos de ajuda externa ainda. Os espíritos mais evoluídos, com o próprio pensamento, eles já conseguem as mudanças necessárias. Nós não estamos nesse estágio ainda. É um trabalho meio a meio. A alteração do DNA citado é um presente dos céus. Porém, a ação mental pode ajudar muito na evolução ou, em alguns casos, causar a involução. Mas te retrocede? Não, mas o Espiritismo fala que a gente não retrocede. O não retroceder, eu já falei aqui, acho que uma centena de vezes, e vou falar 1 milhão de vezes. O não retroceder significa que aquilo que nós já aprendemos, não esquecemos. Agora você sair
do bom e ir para o ruim, isso é uma fração de segundo. Isso é uma fração de segundo. Ah, não, eu estou no bom, não vou descer mais. Desce, e quando você pensa que chegou no fundo do poço, você percebe que o poço é bem mais fundo ainda. Então, pensamento bom. Por isso que eu até pus em azul lá. Não a ponto de alterar o DNA. Essa involução também não vai causar uma alteração ruim do DNA, que foi transmutado para melhor, mas o suficiente para deixar efeito sobre o organismo, algo pequeno diante da grandeza do que já foi feito. Uma palestra que nós fizemos, acho que foi a última, crianças índigo e cristais, não foi? É. As crianças especiais, que são as índigos e as cristais, embaixadores da paz, já vieram com outros filamentos de DNA ativados. Enquanto muitos de nós, certo, que viemos antes e que também temos o DNA alterado, implantado, ele foi alterado aqui, somente teremos ativado a partir desse momento de transição planetária. Ele já está pronto para ser alterado também. Mas essas crianças índigas cristais já vêm com o DNA alterado. Né? Algum de nós o tem justamente para ancorar a energia e proporcionar o desenvolvimento dessas crianças. Por isso a dificuldade dos pais, dos educadores com essas crianças, porque não estão preparados para isso. E está sendo feita essa preparação. Teremos 12 hélices duplas de DNA, segundo a espiritualidade nos passa. Atualmente se tem conhecimento de apenas uma hélice dupla. Falta só mais 11. Quer dizer, vamos ter que... Isso, o que significa isso? É importante a gente saber isso. Isso aqui é relativo ao corpo ainda. Veja como não vai ser tão rápido como a gente pensa. Ah, não, agora eu vou ficar aqui um anjo. Amanhã não preciso encarnar mais, eu vou... Não é bem assim, não. Nós vamos ainda chegar a 12 hélices de DNA como encarnados. Não é como desencarnados, não. É como encarnados. Eu assisti uma palestra falando dos sintomas no corpo dessa transição. Pessoas estão tendo febre e não tem causa, né? Exatamente. Exatamente. Estão tendo, assim, muita sede, menos fome. Estão tendo já... Tem todos os sintomas ligados. Alteração de paladar, tá deixando de consumir carne, né? Olha nós aqui. Não, meus queridos irmãos, isso já existe, isso é uma realidade. Tá? Então nós temos muito que encarnar aqui. Espero que aqui, né? Que a gente não vá lá para o planeta X, no planeta do ranger dos dentes. Então vamos lá. Atualmente está uma hélice dupla. Em estudos não divulgados à população, se esconde tudo a população, mas também essa turma é danada, né? Certo? Já se descobriram casos de crianças. Quem são essas crianças? As cristais. Que possuem 3 hélices duplas já. Eles não têm uma como nós. Eles já têm 3 hélices duplas de DNA. Fato constatado em exames de sangue. Tais crianças são as índicas cristais, a que nos referimos em palestras anteriores. Sabem atuar em nível mental, movendo objetos, conversando telepaticamente, entre outras características que nós falamos naquela palestra específica disso. Essa mudança ocorrerá em pessoas adultas também, com menos de 64 anos. Mas e acima de 64? A mudança será pelo corpo que já está, certo? Porque a medicina explica bem isso aí. Então, as nossas células se renovam todos os dias. Por que envelhecemos, então? Porque cada vez que ela se multiplica, ela se renova, vai se perdendo informação. E essa perda de informação vai fazendo com que haja um envelhecimento. Então, os estudos aí chegaram à conclusão que acima de 64 fica mais difícil as mudanças, mas ocorrerão. Abaixo de 64, eu como sou um jovem de 59, terei essas mudanças, felizmente. Exatamente. Então vamos lá. As cristais, né? Ali está errado, as cristais, que nasceram a partir do ano 2000, já vêm com o DNA alterado. As índigo, que vinham um pouco antes, já vieram alteradas, mas ainda sofrem para se ajustar nessa realidade tão densa.
As pessoas vão desenvolver esse processo aos poucos, cada um no seu ritmo, até a formação de uma nova hélice. Claro que, por ser um processo de mutação genética, implica em dor e sofrimento físico, devido a reajustes que será mais ou menos doloroso. Aqui a nossa irmã falou alguma coisa. Implica, muitas vezes, em dor, em náusea, isso e aquilo, tal, porque está havendo uma mudança. E faz os exames, vai no médico, faz os exames, mas não tem uma causa. A pessoa pode falar que eu estou ficando louco, não é possível, eu estou sentindo e não acha nada. Não se preocupe que essas mudanças benéficas de DNA que estão ocorrendo em nosso organismo. As pesquisas feitas estão se baseando em testes imunológicos e endócrinos, pois são esses temas os maiores indicadores dessas mudanças. Este processo de transmutação manifesta outros sintomas em níveis comportamentais, emocionais, estruturais de um modo geral, como separações bruscas, uniões repentinas, mudança de país, de emprego, etc. Pode provocar isso também, tá? Porque a pessoa começa a ter um comportamento emocional diferente também. Este processo vem acompanhado dos sintomas da ascensão e a que nos referimos, que são cansaço, sono, ganho ou perda de peso, desânimo, tonturas, vontade de ingerir gorduras, etc. Esta mudança estrutural torna o corpo mais sutil, não um corpo tão denso, o corpo vai ficando mais sutil, certo? Mais perto dos seres cristais, de aura cristalina, os quais já nos referimos anteriormente. Ramatiz. Ramatiz, um espírito que viveu, se eu não me engano, no ano século X, na Indochina, é isso? Ou estou errado? Certo? A Maria, uma biblioteca lá, ela fez assim, né? Então, século X na Indochina. Então eu estou velhinho, mas ainda estou lembrando. Não estou que nem o computador português, não tem memória, tem uma vaga lembrança. Ramatiz, no terceiro milênio, a Terra será promovida. Já estamos no terceiro milênio, né? 2001, no primeiro dia do ano 2000, já era o terceiro milênio. Né? A Terra será promovida a um grau sideral ou curso espiritual superior, algo semelhante ao ginásio no currículo humano, não é ainda a faculdade, o ginásio no currículo humano, né? Cujos inquilinos ou moradores serão os espíritos graduados à direita do Cristo, conforme João, evangelista, diz no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Não entrará nela, a terra, coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro aqui? Jesus, o Cordeiro aqui é Jesus, certo? Só para quem ele já sabe que merece isso, né? Em verdade, no terceiro milênio só entrarão na Terra, pela porta da reencarnação, os espíritos devidamente ajustados ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos que ele deu há 2014 anos atrás, que nós não aprendemos até hoje. No simbolismo das ovelhas, do trigo e dos direitistas. Aqui eu nem vou falar nada sobre isso, cada um estuda e vai descobrir o que é isso aí. Hermes Trismegisto. Quem já ouviu falar nesse nome? Já? Já leu sobre ele? Hermes Trismegisto, é que eu estou colocando, fui intuído a colocar várias coisas, né? Hermes Trismegisto é um deus da mitologia grega. Foi um deus da mitologia grega. Que falou coisas, eu peguei algumas coisas aí que são imputadas a ele. Mas aí eu fico, sei lá, na linguagem popular, poder falar, pô, esse Ademir viaja na maionese. Mas eu fico pensando, como eu falei, eu não gosto de assistir televisão, certo? Eu só assisto uma vez o Repórter por dia, eu fico lendo, eu fico pesquisando, eu fico, sei lá, tentando ocupar meu tempo com coisas mais úteis do que ver novela da Globo ou de outro canal qualquer aí que, certo, não me agrega nada. Mas tudo bem, né? Para mim, essa é a minha opinião, hein? Não sou ninguém para falar, mas posso emitir minha opinião, por mais translocada que ela pareça. Na minha modesta opinião, a mitologia grega
certo? Não pode ser levada somente como mitologia. Mitologia é mito, né? É aquilo que não é real. Não é possível que uma coisa tão antiga, numa civilização que foi uma das principais, a Grécia, depois tivemos lá durante 1400 anos, filósofos da maior grandeza, certo? Começou lá em 1200 a.C., foi a 200, 300 depois de Cristo. Tudo isso seja fruto da imaginação de muitos irmãos nossos, que não tinham, eu acredito, nem conhecimento para escrever tudo isso. Então eu acredito no quê? Que existe a parte do folclore, certo? Porque tudo era Deus. Não, são espíritos superiores que vieram, deram seus ensinamentos e houve um folclore, como existe na Bíblia também. Ou na Bíblia também não existe o folclore? A Arca de Noé foi encontrada até hoje, está tendo filme agora, é muito bonito e tal. Ela foi encontrada, a Arca de Noé? Na região que é dito como que houve o dilúvio, isso já foi comprovado. Para quem não leu, já falei nesse livro aqui, não tem mais à venda, é um livro até que não muito antigo, chama E a Bíblia Tinha Razão. Embora tenha esse nome, ele não tem nada de religioso. Talvez a pessoa que fez o livro, um alemão, ele é arqueólogo, talvez não tenha nem religião. Não sei se está encarnado ainda. Ele foi, através das pesquisas científicas, comprovando que aquelas cidades mencionadas na Bíblia realmente existiram e que aqueles fatos que é dito ali nas épocas tal têm total consistência científica. E depois esse livro foi revisado em 1970, ele já estava doente, o autor, por um outro arqueólogo alemão. Esse livro se consegue em PDF em português, é fantástico, certo? Eu já li, é fantástico. E a Bíblia tinha razão. Foi comprovado que teve um dilúvio na região que é dito realmente que teve. Eles, escavações, encontraram sinais de água, mas a Arca de Noé nunca foi encontrada. Dificilmente dá para acreditar que uma pessoa que não tinha conhecimento de navegação, de nada tal, construíssem quase que um navio tal e enchesse de bicho e saísse navegando. Então isso aí... Né? O Jonas esteve na barriga da baleia. Entendeu? Então, você vai ler a Bíblia, também está cheio de floreado lá que... menos, né? Não há necessidade disso, né? Certo? Como na mitologia. Mas eu vi na internet, agora você falou, não sei se é verdade não, que acharam um resto e parece, será que durante um lugar muito frio aí, não vou lembrar agora onde que é. Você já viu isso ou não? Acharam o resto da arca? Não. Parece ser. Então, eu até achei interessante, aí cliquei no YouTube para ver que eles filmaram. Até que tenha comprovação, tem coisas que eu levo para o lado da comprovação. É que nem o Santo Sudário. Que existiu um sudário, sabemos que existiu. Mas que o Santo Sudário que enrolou Cristo após a sua morte é esse que é apresentado hoje, é difícil de acreditar que um tecido durou 2000 anos, tal, porque teve ataque já de fungos, disso, daquilo. Então o sudário existiu, mas é esse. A comprovação, não se comprovaram cientificamente. Já fizeram análise de carbono 14, não comprovou. Comprovou que ele tem, 500 anos e não 2000. Então, enquanto não se comprova, eu acho difícil, mas se comprovar, eu tiro meu chapéu, né? Certo? Mas também a Bíblia também tem muito floreio, como na mitologia. Mas a mitologia, eu acho que tem grande parte real, de irmãos espirituais elevados que passaram o seu recado. Por isso eu fiz questão de colocar um pouco da mitologia e desse Deus em particular que eu gosto muito, que é Hermes Trismegisto. Tá? Então vamos lá. Temos que alertar, isso é o que ele disse lá na época, né? Temos que alertar aos encarnados na vida física sobre os vícios da alma. Será que mitologia fala isso aí? Não dá para acreditar. Eu não posso acreditar. Eu me nego a acreditar nisso. Que isso é mitologia. Que são os comportamentos rotineiros contrários às virtudes cristãs. Os vícios da alma são as atitudes daninhas, muitas vezes hipnóticas, que nos levam à ruína espiritual sem nem ao menos percebermos. O homem atual, vítima de uma sociedade corrompida, será? Nós vivemos numa sociedade corrompida? Nosso governo tão honesto? Políticos honestíssimos? Não, acho que ele está errado. Aqui não é possível, é que ele errou aqui.
Não é possível. Não tem corrupção. Que alterou os valores morais para extravasar os seus caprichos, vive hoje um dilema de atitudes, muitas vezes querendo justificar o injustificável. Como profetizou João Evangelista no livro do Apocalipse. No texto sagrado, o apóstolo afirma que, chegado o fim dos tempos, o que é certo passaria a ser considerado errado. E o que é errado passaria a ser considerado certo. Estamos vivendo nessa época, será? O que é certo deixou de ser certo. Hoje quem é honesto é bobo, é trouxa, é babaca. Tá? E quem é o esperto, o malandro, não, é o que é o certo. Então, tá certo o que está dizendo aí? Então, é o que nós estamos vivendo, né? Eis um retrato da sociedade humana atual. E o mais comum dos vícios é a maledicência. O que é a maledicência? É conhecida como fofoca. É a vulgo fofoca. O astro intruso, aquele planeta que está se aproximando do nosso sistema, atrairá basicamente a dois grupos. Aqueles que praticam o mal aos seus semelhantes, causando-lhes prejuízos, e os que estão escravizados a algum vício da alma ou do corpo, que são incontroláveis em desacordo às leis divinas. Vícios da alma, má conduta espiritual. Egoísmo, vaidade, maledicência, mau pensamento e tudo isso daí. Tá? Vícios do corpo. Cigarro, bebidas alcoólicas, dependência de drogas consideradas ilícitas, como maconha, cocaína, LSD e tantas drogas sintéticas que tem hoje. Citamos também o grupo dos vícios do corpo, a dependência sexual. Hoje o sexo virou uma coisa como se tivesse começado hoje, como nunca ninguém viu. Descobriu a pólvora hoje, o sexo. O sexo, desde que o mundo é mundo, existe. Então não precisa ser nada exacerbado como é hoje. Sexual e as consideradas brandas, como alimentação carnívora. Veja que todos esses chamados deuses, que são espíritos evoluídos, falam e repetem que não devemos comer carne. Não devemos transformar o nosso estômago, o nosso corpo, no cemitério dos nossos irmãos. Mas a gente insiste em não acreditar nisso. Os espíritos rebeldes estarão sendo exilados no mundo inferior, onde poderão externar todas as suas taras e desequilíbrios sem prejudicar o avanço de uma sociedade espiritualmente superior. Para onde esses 2/3 serão levados, lá ele vai poder fazer o que ele quiser. É o começo. Lá ele vai comer, vai ser comido, vai fazer sexo, tudo. Faz o que ele quiser lá. Lá vale tudo. Lá na terra do ranger dos dentes, certo? Como nos preceitua o Evangelho de Jesus, eles terão que lutar pela sobrevivência em meio a um ambiente selvagem, como foi no princípio aqui na Terra. Um ambiente totalmente selvagem. Vai ser o mesmo lá. Onde não terão tempo nem ânimo para promover o mal. Mesmo maldoso, ele não vai ter tempo. Se ele pensou em fazer o mal, ele já foi comido por um animal, o outro já matou ele para comer a carne dele, né? Então ele fica o tempo todo preocupado em sobreviver e não tem tempo para fazer o mal. Vê como a espiritualidade é perfeita, o negócio é perfeito, né? Perfeitíssimo. Só que eu mostrei na palestra das crianças índigo e cristal. O sistema solar gira em torno de Alcione, que é o que o Divaldo Franco psicografou, dizendo que essas crianças cristais estão vindo principalmente dessa constelação de Alcione. Tá? E eu mostrei o cinturão de fótons, o cinturão de fótons em amarelo, e a nossa Terra, que já entrou nesse período de 2.000 anos no cinturão de fóton, que é uma partícula do átomo, é uma energia, uma partícula do átomo, e nós estamos nesse período que é chamado de era de luz. Então tudo vai batendo, vai colapsar, nós estamos na era da luz, tudo preparado para a transição para o exílio.
Cinturão de Fóton, em termos científicos, a Era Dourada, também conhecida como os 2.000 anos de luz, nós já estamos dentro dele. É chamado Cinturão de Fóton. A radiação que acompanha é a radiação manásica. Em termos espirituais, podemos considerar essa Era Dourada como luz representativa do local da morada do Cristo cósmico. O Cinturão de Fóton está numa consciência de quinta dimensão. Para alcançarmos sua vibração, precisamos dominar a terceira, que vivemos nela, nós estamos na terceira dimensão, e a quarta, dimensões e tudo o que elas significam. Ou seja, temos que controlar e treinar 6 requisitos básicos que são amor, perdão, de coração e não de boca, porque de boca todo mundo perdoa. Controle, disciplina, persistência, fé, autovigilância constantes. Não julgamento, medo, dúvida, culpa, insegurança, certo? Nós controlarmos isso. Pensamento, cultivar apenas pensamentos positivos. Terceira dimensão, caracteriza-se pela tridimensionalidade de tempo, espaço e matéria, é o que nós vivemos hoje. É uma linguagem mais física. Aqui pode se exemplificar como id, ego e superego. Mas não vou entrar nisso agora porque eu estou até atrasado. Atuando na leitura humana do que rodeia e interage com o homem. É o campo de manifestações das coisas e ações. Quarta dimensão, espaço-tempo mais linear. As coisas ocorrem muito mais depressa do que na terceira dimensão. Tudo é mais sutil, desde as cores, o tempo, as emoções, manifestações físicas que começam a ser exercidas com o poder da mente. Quinta dimensão, esta está um pouco mais longe ainda. Manifestação, corpo e espaço vem do pensamento, da expressão do amor que emana de dentro. Quanto maior o alcance vibracional da pessoa, maior o poder de manifestar as coisas apenas com o poder do amor. Mas, enquanto a consciência não atinge um nível suficientemente alto, ela deve aplicar a lei da ação para manifestar o desejo de criar. Então, nós estamos caminhando, aqueles que ficarem aqui, né, para a quarta dimensão, e depois, segundo a espiritualidade, Cristo está na 27ª dimensão. Está um pouquinho na nossa frente. Né? Bem-vindos à quinta dimensão. Olha que coisa bonita, né? Então, um negócio tá, onde a base é o amor. A quinta dimensão já é a base amor. Já é a base dos espíritos já evoluídos. Visão do futuro da Terra. Sutilização do planeta. Verticalização do eixo magnético e da passagem da Terra por portais dimensionais, novas cidades com ruas e quadras extremamente arborizadas, com parques floridos e lagos, olha que coisa bonita. Implantação do novo código genético, que vamos chegar a 12 hélices lá no DNA, tal, pá, certo? Na parcela resgatável da humanidade, cumprimento às leis do amor incondicional. Olha que interessante, o governo único que deverá reger toda a Terra como uma única nação. A Terra será uma única nação. Falará um só idioma. O Esperanto foi uma tentativa dessa, né? Pode ser que ele venha vingar, que é a linguagem espiritual. O Esperanto. Tá? Sem fome e miséria. Quer dizer, aí sim a parte de iguais, né? Todos com moradia, escolas, hospitais e trabalho. Comportamento é justo, sem preguiça e desonestidade. Incrível avanço tecnológico, sem egoísmo, eu sou, eu tenho, eu quero, isso não vai existir mais. Mudança de todos os reinos da natureza com animais e plantas. Não vai existir mais animais predadores, inclusive o grandiosíssimo homem, que é o principal deles. Então não vai ter mais animal predador que vai comer, que vai matar, tal como hoje, não vai ter mais. E somente alimentação vegetariana. Para mim está ótimo, né? Que eu só como vegetal mesmo, então não vai ter problema nenhum. Essa parte, beleza. Gestando a Terra da próxima dimensão. Olha lá, as crianças brincando com o leão, tal, entendeu? Olha que coisa bonita. Ó. Gestando, certo? Uma nova Terra, um novo planeta que vai entrar no período de regeneração, certo? Nós estamos no período de expiação e provas e vamos entrar em regeneração, mas só entraremos depois desse exílio. Por enquanto, não.
Os grandes desafios do século XXI. Vencer este torpor coletivo que nos encontramos e começar a explorar o nosso espaço interior, promovendo uma guinada nas políticas educacionais e na comunicação de massa. A missão histórica de nossa época é reinventar o ser humano. Precisamos reinventar o ser humano. O que está aqui não está bom. A transição planetária que se anuncia irá exigir de nós mudanças individuais por meio de nossas ações conscientes. Por exemplo, vencer o egocentrismo. Eu sou, eu. A passividade, a indiferença em prol da participação comunitária nos problemas sociais. A gente discutir no bairro que a gente mora, na cidade. O mundo será uma coisa única. Tá? Posicionar-se corajosamente contra a política de corrupção que está em toda a terra. E no Brasil, então, nem se fala. Criticar os meios de comunicação que exploram o sensacionalismo, deixando de lado notícias educativas e culturais. Estimular os trabalhos em parceria, adotar estilos de vida mais simples. Eu não preciso de carro com 300 programas de computador que eu não sei nem usar. Os carros hoje têm tanta coisa que a gente não sabe nem para que serve. 90% deles. Mas eu tenho. Meu carro tem ABS, XBZ, XPTO, YZ, tal. Mas para que serve isso? Não sei, mas tem. Tem um manual assim que parece a coleção da Barça. Mas eu não sei para que serve, mas tem. Seu planeta Terra, onde vivemos e do qual somos todos cidadãos, é uma entidade viva. A Terra é viva, ela vive. A raça humana é uma grande família. Não pode haver separação entre negros, brancos, amarelos, ricos ou pobres, homens ou mulheres, católicos ou muçulmanos. Somos todos viajantes dessa nave espacial chamada Terra. Por causa de nossa insanidade, nosso habitat está em pane. Devemos enfrentar a grande crise ecológica que estamos vivendo. A educação é fundamental para esse momento de mudança de paradigma. Ao contrário da lei de Darwin, afirma Ervin Laszlo. Esse é não sei se está encarnado, ele nasceu em 1932, ele é um filósofo científico húngaro, um grande pensador. Ele disse assim: nossa evolução futura não será decidida pela sobrevivência dos mais fortes, como sempre foi, e sim pela sobrevivência dos mais sábios. Mudanças nas energias da Terra, a gestação de um novo planeta, reinventando o ser humano. Aqueles que não se adequaram aqui irão, nas próximas décadas aí, e aqueles que já estão com uma energia permanecerão. Acho que, puta vida, sabe que Deus cria esse negócio de reforma moral? Pelo amor de Deus. Mas isso aqui é interessante, agora que eu me lembrei, isso aqui eu peguei do livro do Divaldo Franco, olha lá, inspirado nas informações do espírito Manuel Filomeno de Miranda, do livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Franco. Isso aqui é interessante, é rapidinho, mas eu ia colocando, tem que colocar isso aqui, então tem que colocar. Logo após sua escolha como soberano gênio das trevas, o mais poderoso dos gênios infernais, depois de longas análises do movimento espírita e de diversas áreas, orientou seus assessores, os outros capetas, os outros demônios lá e tal, certo? E comandantes dos setores dizendo: quero que os ataques sistemáticos contra o espiritismo é o povo em geral, não é só o povo espírita, é todas as religiões, é o povo em geral, sejam muito bem organizados, atacando as possibilidades do sexo entre os líderes, médios, doutrinadores, oradores e todos que lidam com o público. Vamos estimular discussões em torno de temas como cantar ou não nos centros, orar de pé ou sentado, de olhos abertos ou fechados, fazer ou não bingos e assemelhados, enfim, tudo que possa gerar belas polêmicas que não levam a nada, para que não sobre tempo nem energia para cuidarem da nossa maior inimiga, a reforma moral. Eu fiz uma palestra falando sobre isso, certo? Continuando esse mesmo livro. Quero também que estimulem o estudo da doutrina.
capeta falando isso, hein? Procurem acompanhar meu raciocínio. Quando ele fala isso, os outros capetas... Mas estuda a doutrina? Calma, vou explicar. Procurem acompanhar meu raciocínio. Os espíritas valorizam muito esse estudo. Então, se é impossível levá-los a abandoná-lo, que seria o ideal, vamos aproveitar essa característica para nosso benefício. Vamos estimular a verdadeira febre de estudo, deixá-los com a cabeça cheia de conceito, tão cheia que se esqueçam da nossa maior inimiga, a reforma moral. Levem-os a acreditarem que ela, a reforma moral, é tão difícil de ser alcançada que o Criador estabeleceu a reencarnação como um caminho longo e interminável. Se fosse fácil de alcançar, eu conseguiria numa encarnação só. Oh, a maldade, né? Então você vai ficar a vida inteira e não vai chegar nessa reforma moral. Como um caminho longo e interminável, para que nesse caminho a criatura tenha todo o tempo da eternidade para atingir aquela meta. Não se esqueçam que foi essa arma com que vencemos o cristianismo nos seus primeiros séculos, transformando-o numa organização religiosa muito preocupada com tudo, menos com a vivência das tolices que o Cordeiro ensinou. Olha que beleza isso. Foi assim que conseguimos atenuar os seus efeitos, já que era impossível acabar com ele. É isso que vocês vão fazer, já que é impossível acabar com o espiritismo, as religiões em geral, vamos atenuar os seus efeitos. Outra coisa, façam os espíritas acreditarem que a tal da reforma moral pode ser substituída por trabalhos de caridade. Eles vão gostar da ideia e vão adotá-las. Eu vou na loja, no shopping amanhã, comprei 10 pares de sapato, mas eu peguei outros 10 e fiz uma caridade. Pô, isso é caridade? Dá licença, né, pô? Nunca ninguém leu o óbolo da viúva na Bíblia, então. Certo? A reforma moral deve ser a primeira prioridade do movimento espírita. Deve ser a nossa bandeira de luta, a maior de todas as batalhas que precisamos vencer. Quem precisa vencer? Os demônios querem vencer isso. O mal. Aqui agora é a última. O mundo não é de quem o domina, mas de quem o ama. Não podemos esquecer quem somos e tão pouco de onde viemos. A palestra é longa, é complexo o tema, certo? Eu cheguei aí a 80 e tantas, sei lá, eu cheguei num número que até eu me assustei, reduzi bastante, mas não tem jeito, né? Eu fui incumbido, certo, de passar essas informações um pouco corridas pelo número de informações, mas eu acho que o objetivo é a gente colocar semente. O objetivo numa palestra não é te plantar, ver a flor crescer da árvore, o fruto amadurecer, a gente cortar a fruta e servir para comer. Não, é plantar semente no coração e na mente de cada um. Eu peço a Deus, agradeço às equipes espirituais que estiveram aqui e a todos vocês que generosamente me ouviram durante 1 hora e 45 minutos. Muito obrigado e um beijo no coração de todos.